Olá pessoal, eu sou o pastor José Roberto Varrese. Estamos aí com mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, ainda no assunto escatologia e ainda sob uma visão geral dos eventos escatológicos. Essa é a nossa aula número 5 e nós vamos falar hoje a respeito de o mundo dos mortos, tá? Eu preferi chamar desta forma porque se de repente a gente utilizaria uma outra expressão, o estado intermediário, talvez não chamaria atenção sobre o assunto. Então, quando a gente coloca assim o mundo dos mortos, né, poderia colocar até entre aspas aí, chama um pouco mais a atenção das pessoas. Lembrando sempre que a nossa visão é pré-milenista, pré-tribulacionista e dispensacionalista. Não deixe de curtir, né, os nossos vídeos para que eles possam ter uma maior visibilidade, tá ok? Então vamos lá. Bom, vamos falar um pouco a respeito do estado intermediário. É uma dúvida muito recorrente, e as pessoas perguntam: para onde vão os mortos? Para algumas pessoas morreu, acabou. Para algumas pessoas céu e inferno é aqui na terra. Mas dentro do propósito de Deus para o homem, a Bíblia fala que o homem está destinado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então o homem morre uma única vez e depois vem o juízo. Ou seja, ele vai aguardar algo, há um período de espera, né? A Bíblia fala que há alguns que não provariam a morte. Então vamos ver o que a Bíblia diz a respeito do estado intermediário. É apenas uma noção, tem muita literatura a respeito do assunto, tá? Então vamos colocar assim, aqui a Terra, tá ok? Nós temos a Terra e acredita-se que no centro da Terra, até a morte e ressurreição do Senhor Jesus, a configuração era essa aqui, ó. No Velho Testamento, o mundo dos mortos era chamado de Sheol, tá? Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Era chamado de Sheol. Isso em hebraico, que é o mesmo que o equivalente a mundo dos mortos. Foi adotado isso. Tem uma outra tradução, como algum lugar, não me lembro ao certo, mas foi adotado como o mundo dos mortos. No Novo Testamento, a palavra em equivalente no grego seria Hades. Então, tanto Sheol como Hades são equivalentes. Então nós temos o que? O homem, até Jesus Cristo, ele morria e ele ia para um dos dois lugares. Ou ele ia para um lugar de tormentos, ou ele ia para um lugar que a Bíblia chama em Lucas de seio de Abraão, tá? Essas expressões aqui, seio de Abraão, na realidade eram termos que se usava na época. E Jesus ele utilizou uma expressão de fácil entendimento para os judeus, ok? É importante a gente entender que no texto de Lucas fala que havia um abismo entre o lugar de tormento e o seio de Abraão, ok? Bom, e no final desse abismo, no mais profundo dele, havia o Tártaro. Agora a gente vai analisar um pouco mais sobre cada uma dessas palavras. Tá, então vamos lá. Nós temos aqui novamente a palavra Sheol e Hades, tá ok? Então, com relação ao lugar de tormento, a gente encontra algumas palavras que eu poderia colocar aqui. Eu poderia citar, alguns colocam a palavra Abaddon, tá? Mas Abaddon também tem outras traduções, tá? Alguns poderiam colocar aqui a palavra inferno, tá?
mas alguns aplicam essa palavra inferno para outra situação. Eu até colocaria a palavra inferno aqui, porque a Bíblia fala lá em Apocalipse que o inferno seria lançado no lago de fogo e enxofre. Então, o inferno é um lugar intermediário. Mas o texto de Lucas, tá, ele usa a expressão lugar de tormento. Ok? Alguns aplicam aqui também a palavra Gena, que foi um local no Vale de Non lá. Mas a palavra Gena às vezes é aplicada também para lago de fogo e enxofre. Tá? Então, eu não gostaria de usar a palavra Gena aqui, porque alguns poderiam tirar toda a credibilidade do estudo em função da aplicação da palavra Gena. Mas a Bíblia fala que é um lugar de tormento. Tá? O que seria esse lugar de tormento? É um compartimento do Sheol Hades, onde eram e ainda serão lançadas as almas dos ímpios quando morrem. Olha, onde eram e ainda serão lançadas as almas dos ímpios quando morrem. Este local aqui, ele ainda permanece com a mesma configuração do Velho Testamento, se é que eu posso chamar de configuração, tá? E nós temos aqui algo chamado Seio de Abraão, um lugar de consolo, de conforto. Gostaria que você lesse depois em casa o texto de Lucas 16, tá? A respeito da parábola do rico e do Lázaro, tá? Eu usei a palavra parábola aqui, mas eu não gosto dessa expressão parábola, porque há estudos que demonstram que essa passagem foi um fato real e não uma parábola. Um dos detalhes, por exemplo, é que não existe uma parábola que é dado nome a uma pessoa. E nesta história a gente encontra o nome de Lázaro. Tá? Então há outras evidências também que os estudiosos conseguem defender que é uma história que ocorreu. Tá? Então nós vemos aqui, ó, o seio de Abraão é o compartimento do Sheol Hades, onde jaziam. Não jazem mais. Tá, ok? Jaziam as almas. Veja bem, jaziam no Velho Testamento ao lado do lugar de tormentos, ok? Vizinho, tá? O seio de Abraão ficava antigamente no Sheol Hades. Hoje já não está mais aqui. A gente vai estudar nos próximos slides. Então, onde jaziam, em que sentido? No Sheol Hades. Agora já não jazem mais aqui, tá? Eles estão agora em outro lugar, tá? Eles ficavam ali até a ressurreição de Jesus, tá? Mais abaixo nós temos aqui o Tártaro, tá? É a parte mais profunda do abismo, e lá que, segundo Pedro, estão aprisionados os anjos caídos, mais perigosos, reservados para o dia do juízo final, tá? Então, aqui é um lugar onde há demônios, tá? Abismo. O abismo é um compartimento, deixa eu tirar daqui. O abismo é um dos compartimentos do Sheol Hades, o qual faz separação entre os ímpios e os santos. Será também o lugar onde Jesus prenderá Satanás por 1000 anos, tá? Então, aqui, ó, essa região aqui, é importante a gente entender, tá? Que aqui, ó, o Senhor prenderá Satanás por 1000 anos, conforme Apocalipse 20, versículo 3, tá? Eu ia falar algo aqui. Lembrei. O que eu ia citar é o seguinte: todos os santos do Velho Testamento. Então vamos lá. Para onde foi Abraão? Para cá. Para onde foi Isaac? Para onde foi Daniel? Tá? Para onde estão todos os santos do Velho Testamento? Eles estão aqui, ó. Ok? No seio de Abraão. E onde estão todos os ímpios, homens maus do Velho Testamento?
Eles estão no lugar de tormento. Desculpa colocar dessa forma, mas o lugar de tormento é uma antessala para o lago de fogo e enxofre. Tá? Então ela é uma antessala para o tormento eterno. A pessoa, quando ela morre sem Deus, morria sem Deus no passado, agora morre sem Cristo, ela já vai para um lugar de tormento. Tá, ok? Já está definida a situação dessa pessoa. Ela vai ressuscitar na segunda ressurreição, que é uma ressurreição chamada ressurreição dos mortos. A gente vai falar sobre ressurreições, e ele vai ressuscitar para a vergonha eterna. E os santos que estão aqui, ó, tá? Eles vão ressuscitar em episódios diferentes. Aqui nós temos, tá? Já não mais no ambiente do Hades, Sheol, Hades, tá, ok? Mas agora como paraíso, tá? Nós temos santos do Velho Testamento e cristãos também. E haverá uma ressurreição, tá? A primeira ressurreição, que nós podemos chamar de ressurreição dos vivos, tá, ok? Que ela vai acontecer em algumas etapas. Nós temos primeira ressurreição e segunda ressurreição. Entenda que primeira ressurreição não quer dizer por causa de uma ordem cronológica, mas a primeira ressurreição, ela é a ressurreição dos vivos, para aqueles, a ressurreição para a vida, né? E tem a ressurreição dos mortos, que é a segunda ressurreição. A gente vai falar melhor depois. Então, continuando aqui, mais alguns termos, né? Eu encontrei esse texto na internet. Essa foto aqui não está muito bonita, mas dá para a gente analisar um pouquinho. Então, é a respeito do abismo, tá? O que é o abismo? Satanás será preso nesse lugar por 1000 anos. Depois de 1000 anos, sairá para enganar as nações. Esse texto você encontra em Apocalipse, versículo 20. Tá? Ele ficará aprisionado lá. É a expressão que diz que Satanás será amarrado. Eu não sei se eu já comentei numa outra aula, mas é uma expressão que as pessoas dizem: está amarrado, está amarrado. Está amarrado coisa nenhuma. Ele vai ser amarrado, tá? E não será pelo homem, tá? Vai ser amarrado pelo Senhor por 1000 anos, tá? É provado cientificamente que os lugares mais abissais encontram-se no fundo do mar, tá? Então tem gente que tenta dizer a localização do tal abismo. A gente acredita que está no centro da Terra. Inferno, tá? O inferno, ele está dentro do Sheol, que é o mundo dos mortos, né? Ou Hades no grego, né? Sheol no hebraico, Hades no grego. O inferno e o lago de fogo são lugares diferentes, tá? Há uma diferença. Vamos dizer assim, a primeira etapa seria o inferno, a antessala, né, que nós comentamos. E o lago de fogo seria a vida eterna, para a morte eterna para os ímpios, né? Para aqueles que não foram achados escritos no livro da vida e foram condenados. Então entenda, o inferno e o lago de fogo são lugares diferentes, porque o inferno será lançado no lago de fogo no juízo final. Então, após o juízo final, tá? Toda a morte e o inferno são lançados no lago de fogo. O inferno é um lugar de tormentos, localizado no centro da terra. Lucas 16, Provérbios 15, 24, Efésios 4, 8 ao 10. É o lugar dos condenados, descrentes, falecidos antes do juízo final, tá? Então, enquanto não acontece o juízo do trono branco, tá? Enquanto não acontece, tá todo mundo aí. Eles vão ressuscitar. Quem estiver nesse lugar vai ressuscitar para a vergonha eterna. Crente salvo não vai para o inferno, vai para o paraíso. Tá. Esse gráfico aqui, ó, ele é muito legal. Eu achei na internet. E quem olha assim de bate-pronto
dá uma confusão violenta. Então eu fiz um trabalho aqui, eu tomei a liberdade de separar e apagar desse gráfico para tornar mais didático, tá? Então esse gráfico aqui eu poderia dividir em etapas. A primeira etapa seria essa aqui, ó. Tá, lugar dos mortos. É o mesmo gráfico, eu apaguei. Note aí que está tudo manchadinho aqui porque eu passei a borracha, né? Então vamos lá. O que a gente aprende aqui, ó? Olha que interessante, ó. No Velho Testamento, tá? Chamava-se Sheol ou Hades, tá? É um local no seio da terra. Bom, vamos dizer que no Velho Testamento tinha os salvos, que eram os santos, e tinha os perdidos, ok? Então, o cidadão ele tem alma e espírito, e ele tem um corpo também. O corpo, quando morre, ele vai para onde? Ele vai para a sepultura, que a Bíblia utiliza a palavra keber, em hebraico, do Velho Testamento, ou mnemton, que é em grego no Novo Testamento, tá? Então são palavras para sepultura, tá? Então, qual que é a trajetória, se é assim que a gente pode dizer, de uma pessoa que ela morria, um santo do Velho Testamento, tá? Uma pessoa idônea, tá? Ele, quando morria, o seu corpo ia para a sepultura e a alma e o espírito iam para onde? Para o paraíso ou seio de Abraão. Então esse era o destino da pessoa, tá? Quando eu citei Abraão, citei Daniel, citei, vamos colocar aqui Noé, profetas que morreram, inúmeros servos de Deus e servas de Deus que vieram para cá, tá? O fato de estar aqui Sheol desse lado e Hades desse lado não quer dizer nada, tá? É só para dizer esse mundo aqui dos mortos aqui, ó, tá? Bom, e o cidadão que ele era perdido? O seu corpo também ia para a sepultura, mas a sua alma e o seu espírito, tá? Eles iam para um lugar de tormento, ok? Bom, a gente não está falando de Tártaro, ok? O homem e a mulher distante de Deus ou na presença de Deus vai para um desses dois lugares. Aqui embaixo, Tártaro, nós já discutimos o que é, ok? Eu dei uma pausa aqui porque eu peguei um livro do pastor Severino Pedro da Silva, o livro O Homem, um livro que fala sobre a natureza humana explicada pela Bíblia. Estou com o livro em mãos aqui, Corpo, Alma e Espírito, tá? É um livro tremendo. Aliás, todo o material do pastor Severino Pedro é muito fácil de entender, foi feito com uma dedicação muito grande por esse homem de Deus. Eu peguei esse livro pelo seguinte: o capítulo 17, o capítulo 19, ele deixa bem claro o seguinte, que a trindade do homem, que é corpo, alma e espírito, o que acontece quando morre? O corpo vai para a terra, tá, ok? E a alma e o espírito do homem, elas se fundem, tá? E elas se apresentam diante de Deus. É importante a gente tomar um cuidado, porque a Bíblia muitas vezes cita nas nossas traduções a palavra alma, e algumas vezes está se referindo a espírito, algumas vezes está se referindo a espírito e vem como tradução de alma. Por isso que muita gente se confunde para compreender esse assunto corpo, alma e espírito, tá? Eu recomendo ler esse livro, né? A alma, o centro da nossa vontade, desejo, né? Não quero falar muito sobre isso agora. O espírito é o nosso elo de ligação com Deus, mas existe a trindade espiritual, Pai, Filho e Espírito Santo. Existe a trindade que é humana, que é corpo, alma e espírito, tá? Então adote essa
essa simples explicação que quando você morre, tá, a alma e o espírito se fundem. Veja que nessa passagem aqui, ó, de Lucas 16, no paraíso lá e no lugar de tormento, a gente vê a manifestação de olfato, você vê, a gente consegue ver, sentir sede, sentir o calor, sentir o sofrimento, sentir o conforto, o consolo. A gente vê uma mistura de sensibilidades que estão pertinentes à alma, tá? E do espírito, tá? Bom, continuando aqui. Uma segunda etapa daquele mapa, voltando aqui, a gente analisou esse pedaço aqui, agora a gente vai analisar a parte central da figura, tá? Novamente cheio de manchas aqui porque eu apaguei, né? Vou pegar nossa ajuda aqui, vamos lá, tá? O autor do gráfico, eu não sei por que cargas d'água, a partir da cruz aqui, ele já não coloca mais a palavra espírito, tá? Ele só usa alma, tá? Mas compreenda, tá? Esse gráfico é muito bom, não é por isso que você vai se escandalizar, mas continua com o espírito e a alma aqui, tá? Então, aqui nós temos o momento da morte e ressurreição do Senhor Jesus, tá? Nós temos aqui do lado uma setinha representando o ladrãozinho bom, né? Se é assim que a gente pode dizer, o ladrão que se converteu, né? E aqui o péssimo ladrão que não aceitou aí a salvação na última hora. O que aconteceu, né? Olha que interessante, vamos de novo seguir a trajetória. O ladrão da cruz que aceitou Jesus, o seu corpo foi para a sepultura, tá? Mas a sua alma, Jesus falou, ainda hoje estará comigo no meu paraíso, ou seio de Abraão. Ele se junta lá a Lázaro, ok? Bom, e o que acontece também, ele vem para cá, tá? O que acontece com o ladrão que até protestou contra Jesus? O corpo foi para a sepultura, tá? E o seu espírito e sua alma foram para o lugar de tormentos. Mas após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, o que acontece? Ó, o paraíso, tá? Se você ir lá no texto de Efésios capítulo 4, tá? Você vai ver que desceu às partes profundas, né? Subiu ao alto, deu dons aos homens, levou o cativeiro. Ele pega o cativeiro aqui, Jesus, ele pega o paraíso, tá? E ele leva para o terceiro céu, que é a presença imediata de Deus. Então, o Senhor Jesus tira o paraíso do mundo dos mortos, do Hades, tá? Do Sheol, e coloca na presença imediata. Hoje o Sheol, Hades, não tem mais essa turma aqui, tá ok? Vamos continuar então. É importante a gente entender o seguinte, ó. No juízo do grande trono branco, será aberto o livro da vida. Não é em vão, tá ok? A gente tem que entender que durante o milênio, pessoas terão também o livre-arbítrio de aceitar a Jesus como seu Salvador. No julgamento das nações, acredita-se que as nações amigas de Israel, elas entrarão aqui elas passarão pela batalha do Armagedon, ok? Elas cruzarão a batalha, passarão pelo juiz das nações, ganham o direito
de habitar no milênio, tá? Então o milênio haverão pessoas com um corpo igual ao que nós temos hoje, ok? E essas pessoas vão gerar filhos, essas pessoas terão livre-arbítrio, tá? E essas pessoas que aceitaram Jesus aqui, aceitaram a Deus, eles comparecerão também no grande juízo do trono branco, e seus nomes estarão no livro da vida ou não. Quem tiver com o nome no livro da vida, vida eterna com Deus. Quem não tiver no livro da vida, tá? Junto com aqueles que estavam no tormento e o Tártaro, né? Aliás, né? Se morreu aqui no milênio, ele vai direto para o lugar de tormento, tá, ok? Aqueles que ficaram vivos durante o milênio e chega ao trono branco, tá? Já vai direto para a vida eterna também, numa situação de bênçãos, né? Olha que coisa interessante aqui, ó. Aqueles que estão no juízo, que são reprovados no trono branco, no juízo, eles vão diretamente para quê? Para o lago de fogo, tá? Que não é o inferno, tá? Aqui nesse mapa aqui novamente nós vemos aqui o autor utilizando a palavra Gena, tá, ok? Não sei se eu comentei no começo, mas Gena é uma palavra que pode sim significar até inferno, tá? Mas há uma menção nos evangelhos que dá a impressão que o Gena será a eternidade. Então eu prefiro utilizar aqui a expressão lago de fogo, que a Bíblia é clara, não deixa dúvida, tá, ok? O Gena é no hebraico e Tofé Gena no grego, Tofé é no hebraico. Aquele vale de Non, lá que se jogavam as pessoas ali. Era um tipo de um abismo, se jogavam lá embaixo. E só para ter uma ideia, tá? Eu quero entrar aqui com um alerta. Nós vivemos uma época onde existem muitos sociólogos, muitos estudiosos, muitos filósofos, tá? Que têm uma filosofia muito bonita, tem uma argumentação tão gostosa e tem tantos conselhos bons para a nossa vida, tá? Só que no meio deles estão infiltrados conceitos que vêm desde a época da Grécia, tá? Desde a época lá pensamentos estoicos, tá? Eu não quero citar nome aqui, porque não é conveniente, mas eu gostaria que você, como cristão, tomasse um cuidado. A Bíblia fala para você tomar cuidado, né? Não andar pelo conselho do ímpio. Cuidado que o ímpio pode ter uma blandícia nas suas palavras, como diz a palavra de Deus, pode ter uma argumentação tão gostosa, tá, ok? E a Bíblia fala assim: ninguém vos faça presa sua por meio de vãs subtilezas. Me parece que está em Colossenses, tá? Então existe muita gente boa, falando muita coisa gostosa de ouvir, tá, ok? Que a gente fica encantado. Aí você começa a ouvir os vídeos da pessoa, começa a verificar, e as suas origens, a sua base está lá no estoicismo, está lá na turma lá que combateu o apóstolo Paulo, tá? Quando Paulo, lá no Areópago de Atenas, ele é confrontado, ele fica ali no Areópago, né? Ele fica cercado por homens com pensamentos que zombaram de Deus. Aqueles pensamentos não morreram, não ficaram naquela época. Eles ultrapassam os séculos, tá? E por que eu estou lembrando deles? Porque, num dado momento, aqueles que defendiam aquele pensamento grego lá, eles falavam o seguinte: olha, aliás, o Império Grego, estude o Império Grego, você vai ver, o Império Grego ele era menor, tá, que o Império Romano, que com menos gente que o Império Romano, eles faziam um estrago muito maior, porque eles usavam inteligência, estudavam, analisavam, eles eram perspicazes realmente, tá? E eles tinham uma visão de uma sociedade diferenciada. Esse pensamento de tempos em tempos aparece no mundo, né? Só para ter uma ideia,
quando uma criança nascia defeituosa, eles diziam que os pais tinham que ir até o Jena lá e jogar a criança lá e morrer lá. O próprio pai ia lá e expurgava. Nós já vimos aqui políticos nos dias que a gente vive, há 10, 15, 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu vi político dizer que o governo tem um gasto muito grande com crianças que nascem com defeito físico. Isso é pensamento lá de trás. Então devia matar, o Estado deveria a criança nasce já matar, ok? Isso é pensamento que vem lá de trás, tá? É só um parênteses aí, tá? Bom, e depois, vamos tirar aqui o meu cabeção aqui, tá? Opa, aqui embaixo não, tá? Aí nós temos o que? Novos céus e nova terra, tá ok? Bom, aí a gente finaliza um pouco a respeito do mundo dos mortos. Eu queria dar algumas dicas aí, tá? Eu falei a respeito do pastor Severino Pedro da Silva, ao qual possuo livros dele e me encanta, não só ele como tantos outros, tá ok? Mas ele tem um livro que fala muito a respeito sobre a natureza humana explicada pela Bíblia, corpo, alma e espírito. É ele que menciona no capítulo 19 o que acontece com a alma, que ela se entrelaça, tá? Eu não sou uma pessoa conhecida, tá? Mas esse pastor aí, ele tem nome, ele e por isso eu me valho das instruções dele para enriquecer essa aula, porque eu sei que a gente entra em assuntos aqui, quem está me vendo não sabe de onde, não conhece a minha história e não tem ideia quem eu sou, ok? Mas quando eu aponto para uma pessoa conceituada como essa, vai ler a obra dele e você vai entender um pouco daquilo que a gente falou. É um conselho, tá? É um dos meus livros da minha biblioteca, tá? Eu quero também fazer uma sugestão de um link para onde iam os mortos no Antigo Testamento, tá? Eu tive lendo esse link, essa página, esse site, não sei como é que chama isso aí, e achei muito interessante. Foi publicado em 2017 e eles fazem uma análise da parábola, né, de Lázaro e Lucas, que eu não acho que é parábola, eu acredito que é algo real, tá? E eles trazem alguns ensinamentos. Não é completo, mas tem uma boa bagagem. Eles falam um pouco também sobre o mundo dos mortos. Eu acho que vale a pena estar lendo isso aí, tá bom? Bom, deixa eu tirar aqui novamente aqui. Tá. Nós, dessa forma, estamos montando aí uma coleção de aulas da EBD e estamos começando aí com os eventos escatológicos, tá? Não sei até onde vai isso, tá? Mas enquanto durar, estamos falando aí sobre escatologia. Nós temos já 4 temas abordados em 4 aulas, divididas em partes. Na verdade são a aula 1, ela tem parte 1 e parte 2, eu acabei não mencionando aí. A aula 2 tem parte 1 e parte 2 também. A aula 3, ela é única. A aula 4, 70 semanas de Daniel, parte 1, 2 e 3. É importante que às vezes a pessoa, por que eu estou mencionando? A pessoa às vezes vê uma aula e tem coisa que eu não vou ficar repetindo. Algumas eu repito porque eu estou lançando o conceito, tá? Então seria importante para você poder acompanhar, de repente voltar, de repente você perdeu algum. Eu vi que algumas pessoas viram a aula 1, parte 1, não viram a aula 1, parte 2, e a gente percebe isso pelas visualizações, né? Então fica aí como uma sugestão. Agora, se você foi edificado, compartilhe. Estou fazendo isso com muito prazer para que vidas sejam abençoadas. Nesses anos todos aí lecionando na escola dominical, é um tema recorrente sobre a escatologia. E eu mesmo que analiso e estudo há muito tempo, às vezes eu fico com dúvida. Então que você possa ter isso aí como um material a mais para você ir aprendendo. Não esgota o assunto, mas que isso seja para você uma janelinha
uma janelinha onde você abre a janelinha, tá ok? Que os meus vídeos sejam uma janelinha onde você abre e você contempla que há algo profundo para se ver. Eu estou simplesmente apontando para vocês um caminho, né? Uma disciplina dentro da teologia que é profunda, é cativante e tão necessária, tá bom? Deus abençoe vocês, orem pela minha vida e até o próximo. Será o assunto ressurreições, aula de número 6.